A gente já parou para pensar por que a Bíblia é tão, mas tão enfática sobre a proibição de adorar imagens? Bom, hoje a gente vai mergulhar nesse conceito de idolatria, sabe? Vamos direto na fonte, nas escrituras, para tentar entender a lógica por trás de uma das advertências mais importantes que tem por lá. Então, para começar, o que seria exatamente idolatria? Olha, de um jeito bem simples, a Bíblia define como a adoração de qualquer coisa que acabe tomando o lugar de Deus. Pode ser, sei lá, uma estátua, uma imagem, claro, mas pode ser também um ideal, ou até dinheiro, qualquer coisa mesmo. E é a partir dessa ideia, desse conceito, que toda proibição é construída. Certo. Agora, de onde que vem essa proibição? Para a gente entender o peso disso tudo, a gente precisa voltar lá na origem, né, no mandamento, que é basicamente a base de toda essa discussão. E aí fica a pergunta, né? Qual é a advertência mais direta, a mais conhecida na Bíblia sobre a idolatria? A resposta, olha, está bem no centro de uma das passagens que muita gente, de alguma forma, já ouviu falar. E tá aí, direto dos 10 mandamentos. A ordem é, nossa, super explícita. E é interessante notar que tem duas partes bem claras, né? A primeira é sobre a lealdade, ter um único Deus, e a segunda é a proibição de criar uma representação física para adorar. Ou seja, não é só uma questão de quem se adora, mas também de como se adora. Isso é um ponto-chave. Ok, beleza, a regra é clara. Mas por quê? Por que essa regra é tão rígida? E o legal é que a Bíblia não só proíbe, ela explica, ela argumenta. E todo o argumento gira em torno da natureza dos próprios ídolos, mostrando por que eles são vistos como inúteis, fúteis. Olha só a descrição do profeta Jeremias. É bem forte, né? Ele não fala que os ídolos são, sei lá, do mal. Ele diz que são falsos, que neles não há espírito. A ideia central aqui é que eles são um engano, sabe? Uma espécie de ilusão que acaba desviando o foco do que seria real. E o Salmo 115, então, vai ainda mais direto ao ponto. Ele descreve os ídolos pelo que eles são feitos, prata e ouro. E de onde eles vêm? Obra das mãos do homem. A lógica aqui é bem cortante se a gente parar para pensar. Como é que algo feito por uma pessoa pode ser divino? Fica essa pergunta no ar. E a descrição não para por aí. O salmista continua, e aqui tem uma ironia quase poética. Ele vai listando: tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, e por aí vai. Ele mostra todas as partes do corpo que os ídolos imitam e logo em seguida destaca que, bom, nada ali funciona. São formas vazias, cópias sem vida, totalmente incapazes de interagir com qualquer coisa. Então, no final das contas, a perspectiva bíblica sobre isso se resume a essa frase: vaidade, uma obra de enganos. É como se fosse a tentativa de encontrar poder, de encontrar algum significado em algo que, por sua própria natureza, é completamente vazio, parado, inerte. Tá, mas essa preocupação toda ficou lá no Antigo Testamento? A resposta é não, de jeito nenhum. Quando a gente chega no Novo Testamento, essa mensagem continua firme e forte. E mais, ela se transforma num chamado constante para ficar de olho, para ter vigilância. E olha a linguagem aqui, é de uma força incrível. O apóstolo Paulo não está sugerindo, seria bom evitar. Não. A ordem é fugir. Essa palavra carrega uma urgência, sabe? Como se a idolatria fosse um perigo real, imediato, do qual é preciso escapar correndo. E esse mesmo sentimento ecoa de novo em 1 João, mas com um tom um pouco diferente. Um tom quase paternal, né? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Parece aquele conselho final, aquele lembrete de proteção, sabe? Para manter o foco na adoração, sem nenhuma distração pelo caminho. E tudo isso, no filme, nos traz de volta àquela pergunta do início, só que agora com uma bagagem muito maior, né? A gente viu que, para a Bíblia, um ídolo é essencialmente qualquer coisa que a gente cria e coloca no lugar de Deus. Mas isso deixa uma reflexão final, né? Pensando no mundo de hoje, o que poderia ser um ídolo? Será que esse conceito se limita só a estátuas, a imagens físicas? Ou ele pode ser algo muito, muito maior? Bom, a questão fica no ar